bom dia. Mais uma manhã, né? Mais um dia em que nós começamos logo de manhã, buscando a face do nosso Deus, buscando a sua presença, buscando, dizendo a Ele que nós aceitamos as suas misericórdias, né? Sobre nós. Estamos aqui dia após dia, fazendo com que a nossa alma entenda o que é de fato importante para nós. Então, muito bom dia para você, muito bom dia, Tuane, Neila, que bom ter vocês aqui comigo nessa manhã. Nós estamos estudando o livro de Salmos, fazendo um breve devocional de segunda a sexta, né? Falando um pouquinho do que o Senhor tem colocado ao meu coração quando a gente lê o livro e compartilhado, né, dessa fé para nos estimular e nos fazer avançar na caminhada com Cristo. Bom dia, Maria Luísa, bom dia, Laurinelli, irmão Walter, que o Senhor nos abençoe, né, mais uma vez. É todo dia, nós temos falado aqui, dia após dia, todo dia. Uma planta não cresce de repente, né? Uma criança não cresce de repente, ela cresce aos poucos, todos os dias. Quem está no dia a dia muitas vezes nem percebe o crescimento daquela criança, daquela planta, mas é um pouquinho dia após dia. E assim também é conosco, né? Nós temos nos alimentado, regado nosso coração, tirado as ervas daninhas para que a semente possa frutificar, possa florescer, possa crescer. E crendo no Senhor, Ele tem dado a cada um de nós esse crescimento. Bom dia, Lilde. A cada um de nós esse crescimento, né? Então hoje o salmo que a gente vai refletir é o Salmo 81, também da família de Asaf. Eu devo dizer a vocês que esses salmos da família de Asaf têm mexido muito com o meu coração, tem me inquietado muito a forma como eles trazem, né? O clamor que está no coração dessa família tem mexido muito comigo. Mais uma que foi entregue ao mestre de música, também tem a melodia que deveria ser tocada, que é Os Lagares, e aí eu fico, toda vez que eu vejo a melodia, já falei para vocês, né? Eu fico pensando, como será essa melodia? Ontem a gente teve a oportunidade de ouvir o Salmo 80, né? Com uma melodia, e como faz diferença, né? Como faz diferença quando os salmos já são fortes, os salmos já trazem um alimento diferente para nós, mexe com o nosso coração, com o nosso entendimento. Mas como é forte quando a gente ouve, né, um salmo musicado, um salmo com a melodia bem diferente daquilo de quando a gente lê. A música tem esse poder, né, esse código, né, de fazer mexer e trazer até um entendimento maior. E novamente, nós não vamos ter música, acho que não, pelo menos não desse salmo agora. Mas assim, novamente eu gostaria de pedir a vocês, né, que estejam com esse coração posicionado diante de Deus. Eu não sei exatamente o que Ele quer revelar para a gente, mas eu sinto que há um peso nesses dias, nessas leituras desses salmos, né, da família de Asaf. Dos outros eu sei que teve também, mas especificamente desse salmo eu sinto muita direção para os dias em que nós estamos vivendo, e que a gente possa, né, receber de fato essa direção do Senhor, para que a gente se alinhe ao que está no coração dele, né? Bom dia, Lauren. Então eu vou ler agora o Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa.
Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Na sua aflição, vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões, lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Bom dia, Daniela. Bom dia, Franci. Bom dia, Clá. Bom dia, Clarice. Esse é o Salmo 81. Ele começa com uma convocação, né, ao povo. E ele começa parecendo que vai ser um salmo de alegria, de cântico, né? Ele começa assim, mas começa com uma ordenança, né? No imperativo, né? Nesse tempo verbal que nós temos, que é de dar ordem, de chamar a atenção, de conclamar. Então, cantem de alegria, ele fala, comecem o louvor, toquem a trombeta. Então, são atitudes, né? O salmista está chamando o povo para ter uma atitude. Não precisa esperar, está esperando o quê? Está esperando o que você espera para iniciar, né? Se você sabe o que você tem que fazer, o que você está esperando para fazer. Então, isso também, né, veio forte ao meu coração, essa mensagem de que nós também precisamos iniciar aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Chega, né, de ficar lamentando, chorando e deixando as lágrimas rolarem sem ter um posicionamento. A palavra também diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. É entre os louvores que Deus habita. Então, quando esse salmista fala para o povo, comece a cantar, louve ao Senhor, ele está dizendo ao povo, faça a morada de Deus, construa a casa do Senhor, prepare um lugar para ele vir. Ele tem desejo de habitar e nós precisamos preparar essa casa. Ele não é ele que vai vir, ao mesmo tempo que né? Mas não é ele que vai vir para... Ele já mandou a planta, né? Como se o arquiteto fizesse a planta, mas entrega na mão dos construtores. E é os construtores que de fato têm que trazer essa casa para a existência, né? Os pedreiros e todos mais, os mestres de obras, são eles que têm que trazer essa casa para a existência. Então é isso que o salmista faz, traga a casa de Deus para a existência, como? Por meio do louvor. E isso pode ser colocado para a gente, né? Traga a casa de Deus para dentro da sua casa. E como você pode fazer isso?
por meio do louvor. Ainda que as coisas estejam aparentemente destruídas, né? Dificuldades, problemas, você não sabe como resolver uma situação. Cante louvores ao Senhor. Para um tempo. Não deixe a mente ficar preocupada e ansiosa, te levar para o lugar de ansiedade e preocupação. Para e começa a louvar a Deus. Com certeza Ele vai vir, né? E um outro ponto aqui é que esse salmista, ele está fazendo sempre referência, ele tem esse peso muito grande, né? Israel, Deus, a gente já viu em outros salmos. E aqui ele faz referência a 3 festas de Israel, né? 3 solenidades que o povo tinha, que tinha sido instituído pelo Senhor lá no deserto, né? Tinha falado para Moisés que ele queria essas festas. Então ele fala: toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel. Então, quais são essas festas? Trombetas, né, que acontecia sempre no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico. Dia de expiação, né, era um dia só, era o 10º dia. Então, tinha esse dia de expiação e tabernáculos. Cada uma dessas festas tinha um objetivo. A primeira, trombetas, era justamente o que o salmista faz aqui, de chamar, tocar a trombeta para alertar o povo que um momento solene iria acontecer. E ao ouvir o som da trombeta, o povo precisava se posicionar em louvor, em adoração. Ele precisava estar posicionado com alaridos, tocar harpa, dar gritos de louvor a Deus. Eles precisavam ter uma atitude dessa, né? O próximo momento dessas festas vinha no 10º dia desse 7º mês e era chamado dia de expiação. Então, do 1º ao 10º mês, eles estavam no momento de chamar a Deus para perto, de construir essa casa do Senhor, que por meio do louvor a gente faz, porque Ele habita, né, no meio dos louvores. Então, eles ficavam em louvor, em adoração, falando do Senhor, até que chegava o dia de expiação. O dia de expiação era um dia um tanto difícil, porque os israelitas precisavam vestir roupas de saco, de panos de saco, né, rasgar suas vestes, estar em posição de humilhação e confessar, né, os seus pecados. Era o dia em que o pecado do povo, de forma individual, mas que atingia o coletivo, precisava ser extirpado, né, expiado. Então, tinha todo um ritual. Essas festas estão lá em Levíticos, deixa eu ver aqui, se você tiver curiosidade, Levítico 23, do 26 ao 44, Números 29, do 1 ao 40, tem, também não tem tempo, né, pra gente esmiuçar isso, mas só para a gente compreender o que é que está acontecendo aqui. Então, e a próxima festa era tabernáculos. Precisava de tudo isso para que houvesse o dia novamente, da alegria, né, das trombetas sendo tocadas. Ele fala aqui, né, do dia da lua cheia, que era justamente a lua cheia no calendário judaico, era justamente o 15º dia do mês, né? Eles entendiam, e era justamente do 15º ao 22º que deveria começar a festa dos tabernáculos, que era a festa de Deus habitando no meio do seu povo. Alegria total. Nesse dia era dia de alegria, de se alegrar, de celebrar a vinda de Deus. E aqui no Salmo 81 a gente vê o salmista conclamando, né, relembrando. Que Deus te abençoe, Eliude.
vá em paz, que os anjos do Senhor estejam acampados mesmo ao teu redor. Eliud disse que está indo para Valença agora. E aí ele vai relembrando do que aconteceu, né? Do momento em que o Senhor queria falar com o povo, né? Eles ouviram uma língua estranha, uma língua que eles não conheciam, mas entendiam o que essa língua falava, né? O que Deus falava com essa língua estranha. Tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Então, primeiro ele fala de tirar o peso dos ombros, que foi o que aconteceu na sua plenitude com Jesus. Quando Jesus veio, né, morreu lá na cruz do Calvário, ele nos deu. Ele tirou esse peso dos nossos ombros, né? Nossas mãos ficaram livres das cargas que antes nós tínhamos, do peso de culpa, né? Ele nos libertou, liberou o seu perdão. O dia da expiação foi cumprido de forma plena em Jesus. Aliás, todas as festas, né, acabaram sendo cumpridas de forma plena em Jesus, mas elas continuam de forma profética para os nossos dias também, porque a festa de tabernáculos, ela precisa se cumprir plenamente. Isso acontecerá quando Jesus vier para reinar e morar, né, com o seu povo, o reino que não terá fim, o reino de justiça, de paz, né, Deus entre os homens, né, novos céus, nova terra. Então, esse dia será o dia de tabernáculos, cumprido totalmente na terra, em nossas vidas. Mas para tabernáculo chegar, como Deus é um Deus de ordem, a gente também precisa passar pelo momento de trombetas e de expiação. E eu sinto forte no meu coração, toda vez que eu leio, né, que nós estamos vivendo esse tempo, né, de chamar o povo. Quantos movimentos têm acontecido, quantas mulheres, quantos homens também têm se posicionado, têm se levantado, seja nas madrugadas, para orar, né, usando os meios, né, que temos à disposição agora de internet, se conectando de alguma forma. Quantas pessoas têm se posicionado, têm se levantado, o Senhor tem despertado, acorda, vamos além. E nós temos ouvido essa trombeta tocar, mas a trombeta está nos guiando para um dia que será esse dia de expiação. No versículo 8 aqui do 81, o próprio Deus começa a falar. Ele é chamado pelos cânticos, pelo louvor entoado, pelo posicionamento, né, do salmista, por ele estar chamando o povo para isso. E aí, se Deus habita no meio dos louvores, ele aparece, né? E quando o Senhor aparece, quando ele vem, a primeira coisa que ele faz é nos levar para o conserto, né? Apontar aquilo que precisa ser extirpado do nosso coração, o que precisa de expiação no nosso coração, individualmente, porque o que ainda está longe de Deus de forma individual também colabora para que a noiva não esteja pronta. Então começamos em nós, né, esse processo de ataviar a noiva, de se limpar para que a noiva esteja linda, né, adornada quando o Senhor chegar. E de forma coletiva, que é o que tanto nós temos também colocado aqui, a necessidade de nos entendermos como um corpo, de discernir o corpo de Cristo, é uma necessidade real, né? Nós já conversamos sobre isso. Não estamos soltos no mundo, nós somos inseridos no contexto do corpo de Deus, da família de Deus, e precisamos viver uma vida que nos mostre, né? Que revele isso para os outros e para nós mesmos. E para isso precisamos desse discernimento de que somos corpo de Cristo, olhar
o próximo não segundo a carne, né? A ninguém conheceis segundo a carne. A palavra fala assim, mas entender o que já tem de Cristo, o que já tem de Jesus revelado no meu irmão e com isso continuar a andar. Então aqui no 8, o Senhor se revela, o Senhor começa a falar do que ainda precisava ser curado no povo de Israel, né? Ele fala: "Ô povo, ouça meu povo, as minhas advertências." Ele vem, mas ele vai trazer as advertências e que nossos ouvidos, como Jesus sempre falava, se quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos ao que o Senhor tem nos dito, que o nosso coração não seja como era o coração do povo de Israel, um coração obstinado, né? Que o nosso coração seja pronto, rápido, para aceitar a advertência do Senhor, porque já falamos também, ele corrige aquele a quem ele ama. E há uma expectativa no coração de Deus do retorno, né? Do arrependimento dos seus filhos, né? Voltar para ele, entender quem ele é, demonstrar o amor pela obediência. Então aqui Deus fala o peso do coração dele, que ele tinha dito a Israel: poxa, eu falei para Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. E foi justamente para onde Israel foi, justamente para os deuses estrangeiros. Logo no primeiro momento, eles criam, né, o bezerro de ouro, dizendo que aquele ali era o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. A primeira coisa que eles fazem é justamente isso, criar um Deus estrangeiro. E aí ele diz: eu sou o Senhor, sou eu o Senhor. Abra sua boca e eu os alimentarei. A imagem, a Ornelli colocou no mesmo momento, a imagem que me vem nesse versículo, abra sua boca e eu te alimentarei, é de descanso, né, de provisão no Senhor. E eu vejo a cena do pássaro, né? As aves são assim, a ave fica ali no ninho, a mamãe é que vai procurar o alimento e ela volta e coloca na boca. Precisa apenas que o pássaro esteja com a boquinha aberta, o biquinho, né, aberto, para que ela coloque o alimento. Assim também é o que o Senhor fala para nós: apenas abra a sua boca, você não precisa se preocupar, Ele é Deus de provisão, Ele quer nos encher, e quando Ele fala de abrir a boca e Ele vai alimentar, eu entendo que tem a ver com o alimento físico que nós precisamos, mas tem também a ver com o alimento espiritual, né? Jesus falou isso aos discípulos: quando vocês forem levados a tribunal, forem julgados, não se preocupem com o que vocês vão dizer, não fiquem ali pensando, maquinando, e agora? Pensando os argumentos que você vai usar. Apenas abra a boca, o Espírito Santo vai encher. Então também lembrei, né, desses dois pontos de confiança, dependência total no Senhor. Ele garante o alimento, apenas precisamos abrir a nossa boca. E aí ele fala, né? Isso é triste, sabe, assim, é dolorido de saber que se há coração obstinado no nosso coração, ou em nós, não repetir, né, a palavra coração, se há um coração obstinado, duro, que não ouve a voz do Senhor, que não se quebranta, que quando é repreendido, endurece a cerviz, justifica, bom dia, dona Enides, justifica o que não, mas eu fiz isso por causa disso, né? Sempre tem uma justificativa para falar, né? Para colocar diante do Senhor. Então ele vai nos entregar, né? Deixar a gente seguir com o nosso coração obstinado para ver o que vai dar. Mas o Senhor também fala aqui nesse texto
que ele, com rapidez, ele volta. Basta ele perceber um pontinho de arrependimento, né, no nosso coração, nos nossos olhos. Ele não quer sair, ele não quer deixar, ele não quer nos entregar. O que ele deseja é habitar. Mas para ele habitar, ele precisa encontrar a sua casa arrumada, adornada, organizada. E esse trabalho é nosso, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz, o Espírito Santo é que vai nos dizer: arruma ali, olha, ainda tem esse pecado no seu interior, né? Ele vai falar isso. Então, nessa manhã, o que vem forte ao meu coração é: estejam atentos ao que Deus tem dito. Nós muitas vezes estamos preocupados com a nossa... sentimos a inquietação, vemos que algo não está direito, de acordo, que uma dracma, né, como a gente já falou, foi perdida, né, um valor de Deus, um princípio de Deus foi perdido em nossa casa. Ele começa a nos despertar de forma individual, começa no lar, mas esse despertamento, esse alinhamento, essa limpeza, essa faxina, esse trazer a luz para nossa casa, para nosso interior, né? Primeira casa é essa, para o nosso interior, ele precisa resplandecer para fora, né? E com um efeito dominó, sair motivando uns aos outros para que esse grande momento chegue em nossas vidas, que é o nosso Deus podendo vir habitar, como sempre foi o seu desejo, desde o início da criação. Ele deu essa pista nos primeiros versículos, quando ele diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, não tinha um lugar onde o Espírito pudesse descansar, habitar, ficar, né, encontrar pouso. E o Senhor tratou de construir, o Senhor tratou de fazer a sua casa, a sua morada. A sua casa somos nós individualmente, né? Um pouco de Deus, uma porção de Deus vem individualmente para nós, mas será completa quando nós entendermos que somos parte uns dos outros, e o que eu faço, ainda que esteja encoberto, atinge diretamente a vida do meu irmão, atinge diretamente o corpo de Cristo, porque o sangue precisa passar e fluir por mim também. Então, se há obstrução em mim, ele não vai passar. Irmãos, irmãs, aceitem a advertência do Senhor. Sejam rápidos em confessar, se assim o Espírito Santo revelar para você algo que está fora do lugar, se ele revelar um pecado que ainda habita no seu interior, seja rápido para confessar, porque o nosso Senhor, ele virá, ele tem pressa de vir, né? Ele deseja estar conosco. Isso foi o que ficou mais forte nesse salmo para mim. Ia fazer um comentário, acabei esquecendo, quando ele fala do esconderijo dos trovões, lhe respondi. Esses dias, acho que na madrugada anterior, aqui teve, né, um momento de trovoada que foi forte. E ainda ontem conversava com alguns amigos, né, sobre esse momento. Gente, que madrugada foi essa? Ó, os trovões tão fortes, os relâmpagos que entrava como se fosse no nosso quarto, iluminava tudo. A gente conversando sobre isso e falando como vai ser, né, no dia em que o nosso Senhor voltar. Porque nesse dia aqui em que ele encontrou com Moisés lá no monte, foi um dia assustador, né? Trovões vinham e aqui ele relembra desse dia. Do esconderijo dos trovões lhe respondi. A voz do Senhor ressoa como um trovão, mas não tenha medo da voz do Senhor ressoando como um trovão. Muitas vezes ele precisa falar conosco de uma forma que nos faça sentir o peso, né? O peso daquilo que nós precisamos colocar no lugar, que nós
sintamos esse peso de Deus, que Ele fale conosco, primeiramente com voz de trovão, para que depois a gente possa ouvi-lo falar como uma brisa suave, como um pai que aplacou a sua ira, que não está mais chateado com o filho e que revela, né, que você não precisa mais estar lutando com cargas que já foram tiradas das suas mãos. Essa é a mensagem que veio ao meu coração enquanto eu estudava esse salmo e tem vindo muito forte. É um tempo de trombetas, então ressoe a trombeta na sua casa, né? De forma prática, ressoe a trombeta na sua casa, como cantando louvores, entoando o nome do Senhor, né? Em voz alta, dentro da sua casa, ligue mesmo um som, né? Bote no YouTube uma música que você possa ouvir, né? E cantar, chamar a presença de Deus quando tudo parecer, né, que está acabado. Dê glória a Deus, né? Louve, simplesmente louve. A gente já ouvia isso, tantos cânticos falando sobre isso, né? Louve ao Senhor. Comece o louvor. Pode ser por você, você não precisa esperar por ninguém, não precisa esperar que o seu marido se posicione, que seu filho se posicione, que seu pai se posicione, que a sua mãe se posicione. Você está sendo chamado para se posicionar. Comece o louvor, traga Deus para sua casa e saiba que quando ele encontrar um ambiente onde ele pode vir, ele ainda vai apontar, né? Vai trazer as advertências, mas isso não significa que ele não tem se agradado. Isso significa que ele deseja que a gente vá mais e mais fundo nessa limpeza, né? Para que ele de fato possa vir e habitar em nós, né? Individualmente, na nossa família, e chegar o dia em que a festa de tabernáculo será totalmente cumprida no mundo, quando Jesus voltar para reinar com o seu povo, né? Que o Senhor nos abençoe. Oi, Nélia, acho que não falei contigo, Ana, Alessandra também. Bom dia, queridas. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que esse peso esteja dentro de nós e que todas as nossas atitudes sejam atitudes voltadas para isso, né? Que as nossas atitudes em todo o tempo sejam voltadas para isso. Tá difícil? Sim, para todos nós de algum modo, porque nós estamos sendo apertados, espremidos, mas algo tem que sair, né? Dessa prensa. O que é que tem saído da prensa que o Senhor tem colocado? É um azeite de qualidade? É um vinho de qualidade? Ou não? Ou o que tem saído quando o Senhor te espreme vai precisar ser desperdiçado, vai precisar ser jogado fora, porque não tem qualidade alguma. Então, que essa prensa do Senhor nos leve a ter a atitude correta e a entender o que Ele quer para o nosso tempo. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor, nós temos nos colocado diante da Tua presença há alguns meses, Senhor, e o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos exortado, tem trazido à nossa memória, trazido ao nosso coração onde precisamos de conserto. Pai, nessa manhã nós louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Que as nossas vidas seja essa canção nova, esse cântico novo entoado a Ti. Que cada atitude nossa seja como uma nota musical, saindo e criando harmonia, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que possam ver, ao passar por nós, a inscrição em nossas testas, santidade ao Senhor, porque somos, Senhor, um reino sacerdotal. Pai, nos ajuda a vestir as vestes, a vestir, Senhor, a couraça da justiça, Senhor, o capacete da salvação, calçar os pés, Senhor, na preparação do Evangelho da Paz, a estarmos com o escudo, a espada do Espírito, nos ajuda a estar vestidos, Senhor,
vestidos para esse tempo, Pai. É o que eu te peço, que traga esse discernimento do corpo para cada um dos meus irmãos e os abençoa, Senhor, naquilo que eles precisam se posicionar, que ouçam a voz do Teu Espírito chamando para estar em pé, batalhando, guerreando, Senhor, e preparando a Tua casa, a Tua noiva, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom dia para vocês e nos encontramos amanhã, né? Se assim o nosso Senhor nos permitir. Até mais.